Olá, tudo bem? Este vídeo é para falar sobre o fracasso do movimento espírita. Porque o movimento espírita certamente fracassou e só não percebe isso quem não estudou como foi a formação do espiritismo nos seus primórdios e o que se esperava que o espiritismo iria nos trazer, à humanidade como um todo, num breve período de tempo. A começar por Allan Kardec. Allan Kardec acreditava intimamente, e chegou a escrever isso, não me peça fontes, pesquise. Allan Kardec acreditava que em 2 gerações o espiritismo teria mudado a humanidade. O espiritismo iria se propagar de tal forma que se tornaria a crença predominante na humanidade, ou pelo menos no mundo ocidental. Allan Kardec acreditava provavelmente que isso aconteceria no mundo todo. No caso do Brasil especificamente, já que o espiritismo cresceu e se desenvolveu realmente foi no Brasil, em nenhuma outra parte do mundo o espiritismo tem a dimensão que tem aqui no Brasil. Em 1938 foi publicado o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você certamente conhece. Se não leu, pelo menos conhece o título do livro. Esse livro é de autoria do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier. Preciso deixar claro desde já que sou um grande admirador de Chico Xavier e da obra de Chico Xavier. O principal autor que utilizo como referência é André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, alguns livros também em parceria com o Valdo Vieira, mas principalmente pelo Chico Xavier. E o espírito que merece talvez o meu maior respeito é Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier. Mas Humberto de Campos especificamente para mim não serve de referência de jeito nenhum. Humberto de Campos foi um cronista, um poeta, um jornalista brasileiro. Havia desencarnado há, sei lá, acho que uns 6 ou 8 anos, não lembro ao certo agora, quando começou a psicografar através de Chico Xavier. Não me parece que um espírito que teve uma vida como encarnado, uma vida absolutamente comum, não se sobressaiu como cronista, como poeta, mas não como um grande ser humano. Não me parece que esse espírito desencarne e passe a partir dali a ter condições de fazer grandes previsões ou de demonstrar grandes conhecimentos da história, como ele é visto pela maior parte das pessoas. Na verdade, não acredito que Humberto de Campos se proponha a isso. O que acontece é que ele é mal interpretado. Nós esperamos dos autores espirituais mais do que eles mesmos se propõem a fazer. Eu fiz um vídeo especificamente para falar do livro Boa Nova. No livro Boa Nova, Humberto de Campos avisa no prefácio que ele está tratando de folclore espiritual. E as pessoas interpretam aquilo como se ele estivesse narrando fatos históricos. Não são fatos históricos. Mas acho que nós não podemos fazer essa defesa do Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque neste livro não está tratando apenas de fatos passados, ele está trazendo uma previsão para o futuro. Ele mostra o Brasil, ou ele tenta dar a imagem do Brasil como o lugar escolhido para ser o propagador do Evangelho na Terra. Qualquer hora dessa vou tratar especificamente desse livro num vídeo. Acho muito importante nós desmistificarmos algumas coisas no Espiritismo, até para nós lidarmos com mais seriedade, para nós desenvolvermos mais a nós mesmos e esperarmos menos dos espíritos, porque nós somos espíritos, e se queremos mudanças na Terra, nós temos que fazer essas mudanças. Não é à toa que nós encarnamos. Se nós estamos reencarnados, nós queremos mudanças no plano físico. Quando nós dizemos que queremos mudanças, as mudanças que nós queremos é no plano físico. Nós não estamos nos referindo a mudanças no plano astral. Queremos mudanças no plano físico em que nós vivemos neste momento. Quem é que está apto para fazer mudanças no plano físico? Quem está vivendo neste momento no plano físico. Nós, não os espíritos desencarnados. Eles podem no máximo nos influenciar e nos inspirar, só isso. O trabalho realmente compete a nós. Mas eu falo do fracasso do movimento espírita. Allan Kardec acreditava que o espiritismo mudaria o mundo e outras
concepções de espíritas, como é o caso desse livro citado, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de 1938, também dá uma ideia do espiritismo como o grande propulsor da mudança na humanidade. E o que o espiritismo mudou na humanidade? Nada. Absolutamente nada. O espiritismo é praticamente desconhecido no mundo todo, é conhecido no Brasil. No Brasil nós temos mais ou menos 4 milhões de pessoas que se declaram espíritas. É verdade que muitas outras pessoas, principalmente católicos, acreditam na reencarnação, na possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, na lei de causa e efeito, enfim, em alguns preceitos ou fundamentos básicos do espiritismo. Mas espíritas mesmo são poucos, e mudanças promovidas por espíritos muito poucas, muito poucas. O que nós temos para defender na atitude, no comportamento, na promoção de mudanças por parte do movimento espírita? Praticamente nada. Que grandes mudanças de costumes, de atitudes, de comportamentos o espiritismo vem provocando? Alguém pode dizer que a proposta do espiritismo é nossa reforma íntima, uma expressão muito surrada, de tão utilizada acaba perdendo o seu sentido. Mas a reforma íntima, ela deve mostrar-se, a reforma é íntima, mas o seu resultado deve mostrar-se, deve ser colocado para fora, deve ser exposto e deve ser um propulsor e um propagador dessa reforma para outras pessoas. Isso não vem acontecendo. Basta observar a crise de valores no Brasil, nos dias de hoje. Nós percebemos que o espiritismo, o movimento espírita, não foi capaz de promover mudanças. Alguém pode dizer ainda que nós não podemos responsabilizar o espiritismo por tudo que vem acontecendo, isso tem uma série de outras causas. É verdade, mas então nós não podemos defender o movimento espírita como um movimento propagador de mudanças. Ou, se ele é um movimento, se ele se propõe a ser um movimento propagador de mudanças, fracassou. Não há dúvida de que fracassou. Nós não temos conseguido promover mudanças na sociedade. A sociedade é composta de indivíduos. Então os indivíduos têm que mudar para que a sociedade mude. Mas não vemos essa mudança ocorrendo. Não somos especiais pelo fato de sermos espíritas. Essa é que é a grande verdade. Não nos sobressaímos. Não temos participação na política, porque a maior parte das pessoas de dentro do movimento espírita consideram que isso seria equivocado. Não temos grande participação na grande mídia, dependemos da boa vontade da Rede Globo de fazer uma novela espírita para promover gratuitamente o espiritismo. E temos que reconhecer que na maioria das vezes mal somos capazes de promover alguma mudançazinha em nós mesmos, que dirá de mudarmos a sociedade, de passarmos algum conceito mais elevado para a sociedade. O espírita tem uma promoção social bastante forte, bastante destacada. Mesmo as pessoas fora do movimento espírita reconhecem isso. Mas isso certamente é insuficiente. É alguma coisa, mas não é isso que está faltando à sociedade. Qual é o movimento que vem crescendo no Brasil nas últimas décadas? Os evangélicos. E muitos evangélicos, ou pelo menos alguns evangélicos, atacam o espiritismo. E por conta disso, às vezes nós revidamos e nós podemos acabar criando uma certa animosidade em relação a eles. Acabamos vendo eles como se fossem mal informados, como se fossem inferiores a nós, pelo menos em conhecimentos. Isso até pode ser verdade em alguns aspectos. Se nós analisarmos dados do IBGE, nós vemos que o espírita, dentre os grupos religiosos, considerando o espírita como uma religião, o espiritismo como uma religião, nós vemos que o espírita é aquele que tem geralmente a maior renda e o maior grau de escolaridade. Então nos sobressaímos em relação ao conhecimento. Mas temos que reconhecer que isso não é grande coisa, não quer dizer grande coisa.
Mas os evangélicos desempenham um papel muito importante que nós geralmente não reconhecemos. Quem passa alguns valores, pelo menos os mais básicos, do cristianismo para as camadas mais carentes da população, as mais desinformadas, as mais desfavorecidas, são os evangélicos. Quem vai nos presídios e com isso promove grandes mudanças em pessoas que estariam perdidas para si mesmas e para a sociedade, são os evangélicos. A ação social, como os espíritas fazem, católicos e evangélicos também fazem. É comum nós vermos críticas no meio espírita, isso é muito comum quando a gente visita o Facebook, por exemplo. Espíritas criticando evangélicos por causa do exagero na pedição de dinheiro. E às custas disso, ou a partir disso, alguns pastores enriquecem. É verdade que há denúncias em relação a alguns grandes pastores muito conhecidos que teriam enriquecido à custa do dízimo, à custa do dinheiro pedido para os fiéis. Isso é problema deles. Em primeiro lugar, não temos que generalizar. São alguns pastores que fazem isso, não são todos. Em segundo lugar, esses pastores não só pedem dinheiro, fazem isso e talvez cometam um grande equívoco em relação a isso. Mas também ajudam muitas pessoas. Se tem tantos seguidores é porque algum bem eles fazem. Lembremos do exemplo de André Luiz, por exemplo. André Luiz foi um homem seco em vida. Não tinha assim grande amor pelas pessoas, não se destacava pela sua bondade. Mas André Luiz, desencarnado, era lembrado em oração por uma série de pessoas que ele havia atendido gratuitamente. Se André Luiz, como médico, ganhava orações daquelas pessoas que ele tinha atendido gratuitamente, certamente um pastor desses recebe milhares de orações de pessoas que foram ajudadas por ele. Então temos que ir mais devagar nos nossos julgamentos e tratar de reconhecer que não fomos, e não somos, pelo menos até hoje, propulsores das mudanças que gostaríamos de ver na sociedade. Eu acho sempre todas as críticas, as minhas opiniões, muito bem-vindas. Claro que tem muita idiotice, mas algumas críticas já me fizeram mudar de opinião, ou pelo menos rever alguns conceitos, procurar me expressar da melhor forma possível, para não incorrer em mal-entendidos. Mas, nesse caso especificamente, não acho que caiba crítica ao meu ponto de vista. Não que eu esteja absolutamente certo, não é isso. Mas quem acha que eu estou errado em relação ao movimento espírita, em relação ao fracasso do movimento espírita, deve provar isso não para mim, mas para si mesmo, trabalhando mais, dando o melhor de si, promovendo a mudança que acha que deve ser promovida. Se nós não mudamos até hoje suficientemente, é porque não estamos fazendo o suficiente. E muito provavelmente, isso sim é só uma opinião pessoal, nós não mudamos o suficiente porque estamos esperando pelos espíritos. Achamos que os espíritos desencarnados devem ser os propulsores da mudança. Achamos que eles devem cuidar da transição planetária. Eles devem selecionar quem ainda vai reencarnar e quem não vai reencarnar. Eles devem nos inspirar grandes pensamentos. Eles devem talvez se imiscuir em assuntos de grande relevância, de grande interesse para a sociedade, como a política. Não, isso tudo compete a nós, porque nós somos espíritos. Quando nós falamos dos espíritos, nós estamos nos referindo aos espíritos como nós, que estão desencarnados neste momento. Algumas décadas atrás, nós estávamos lá. Então, se alguém tem que promover mudanças aqui, somos nós. Então, não podemos esperar pelos espíritos. Espiritismo é, antes de mais nada, um convite ao esclarecimento e um convite à ação. Temos que agir. Deixe a sua opinião, pense antes de criticar,
Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no meu canal. Muita força e paz para você.